A engrenagem cósmica. O universo não é estático. Ele respira. Ele se move. Ele é uma engrenagem infinita de gravidade, luz e sombra, operando em um silêncio aterrorizante acima das nossas cabeças. Muitas vezes, nós caminhamos pela Terra olhando para baixo, presos às nossas telas, ignorando o balé de gigantes que acontece no vácuo. Mas existe um momento, existe um ano específico onde o relógio cósmico parece alinhar seus ponteiros de forma agressiva. Esse ano é 2026. Não estamos falando apenas de datas no calendário. Estamos falando de física pura, de momentos em que a nossa realidade será alterada pela sombra, pelo fogo e pela gravidade. Astrônomos e cientistas de todo o mundo já marcaram este ano como um ponto de inflexão para a observação espacial. Eclipses que transformarão o dia em noite profunda, luas que parecerão tocar o horizonte e rochas espaciais rasgando nossa atmosfera milhares de quilômetros por hora. Seja muito bem-vindo ao lado oculto do átomo. Aqui, nós não apenas olhamos para o céu, nós dissecamos a matéria, a energia e os mistérios que compõem a nossa existência. Eu sou o seu narrador nesta jornada pela escuridão e pela luz. Antes de entrarmos na cabine de comando dessa viagem temporal até 2026, eu tenho uma missão para você. Se você é um dos poucos que questionam a realidade e buscam entender o que existe além da órbita terrestre, este é o seu lugar. Inscreva-se agora no canal e ative o sino de notificações. Não seja apenas um espectador passivo do universo. Junte-se à nossa tripulação de exploradores do desconhecido. Acomode-se, ajuste sua tela, porque a contagem regressiva para o espetáculo começa agora. A dança das sombras, o grande eclipse. O ano de 2026 não pede licença. Ele chega impondo respeito com um dos fenômenos mais viscerais que a humanidade pode testemunhar, o eclipse solar total. Para entender a magnitude disso, precisamos descer ao nível atômico. A luz do Sol, fótons viajando a 300 mil quilômetros por segundo, demoram cerca de 8 minutos para tocar sua pele. Mas, no dia 12 de agosto de 2026, algo interromperá essa viagem. A Lua, nosso satélite natural, um corpo rochoso e frio, se posicionará com uma precisão matemática exata entre a Terra e o Sol. É um alinhamento de geometria perfeita. Embora o Sol seja 400 vezes maior que a Lua, ele também está 400 vezes mais distante. Essa coincidência cósmica permite que, aos nossos olhos, os dois discos tenham o mesmo tamanho aparente. Imagine o cenário. É o meio do dia. O verão no hemisfério norte está no auge. De repente, uma mordida escura aparece no disco solar. A temperatura começa a cair drasticamente. Os pássaros param de cantar, confusos, achando que a noite chegou mais cedo. O vento muda de direção. E então, a escuridão total. A umbra. Em 2026, este evento será o primeiro eclipse total visível na Europa continental em décadas, varrendo a Espanha, a Islândia e a Groenlândia. Mas o que torna este evento assustadoramente belo para nós, do lado oculto do átomo, não é apenas a escuridão. É o que ela revela. Quando o disco solar é totalmente coberto, surge a coroa solar, uma aura de plasma superaquecido, brilhando como um halo fantasmagórico. A física aqui nos prega uma peça. A superfície do Sol tem 5.500 graus Celsius, mas a coroa, que está acima dela, chega a milhões de graus. Um mistério termodinâmico que só se revela quando a escuridão reina. Para quem estiver na faixa da totalidade em 2026, o céu não ficará apenas preto. Ele ficará num tom de azul crepuscular profundo, permitindo ver estrelas, planetas ao meio-dia. É o universo lembrando que nós somos pequenos, que a nossa fonte de vida pode ser apagada em um instante. O sangue no céu, eclipses lunares. Mas a dança das sombras em 2026 não para no Sol. O ano também nos reserva o espetáculo da Lua de Sangue. Na madrugada de 3 de março de 2026, teremos um eclipse lunar total. Diferente do eclipse solar, onde a Lua bloqueia o Sol, aqui é a Terra que entra na frente, projetando suas sombras gigantescas sobre a Lua. Mas por que ela fica vermelha? Por que não fica preta, totalmente invisível? A resposta está na nossa própria atmosfera. Imagine que a Terra é uma lente. Quando a luz do Sol passa pelas bordas do nosso planeta, a atmosfera filtra os comprimentos de onda azuis e violetas, o mesmo fenômeno que faz o céu ser azul de dia. No entanto,
As ondas vermelhas e laranjas, que são mais longas, conseguem atravessar a atmosfera, mas são desviadas, refratadas para dentro da sombra. O que você vê durante o eclipse lunar total em 2026, poeticamente falando, a luz de todos os amanheceres e entardeceres do mundo sendo projetada simultaneamente na superfície lunar. É um banho de luz residual. A Lua se torna um espelho enferrujado, um globo de cobre suspenso no vácuo. Cientificamente, é a dispersão de Heilig em escala planetária. É a prova visual de que a nossa atmosfera está cheia de gases e partículas, interagindo com a luz de maneiras que muitas vezes ignoramos. Agora, eu quero fazer uma pausa nesta análise para entender a mente de vocês que me acompanham. Nós falamos de dois fenômenos opostos, a escuridão do dia, o eclipse solar, e o sangue da noite, o eclipse lunar. Ambos mexem com o nosso instinto primitivo. Nossos ancestrais viam isso como presságio de guerras ou fim dos tempos. Hoje, vemos como ciência, mas o medo e o fascínio continuam. Eu quero que você escreva aqui nos comentários. Se você pudesse escolher apenas um para ver da janela da sua casa em 2026, qual seria? Digite Sol negro se você prefere a imponência do eclipse solar, ou digite Lua de sangue se você prefere o mistério do eclipse lunar. Quero ver qual fenômeno domina a preferência da nossa comunidade. Vai lá, comenta agora que eu vou continuar. Bombardeio cósmico, as chuvas de meteoros. Se os eclipses são a dança lenta e elegante dos astros, as chuvas de meteoros são o rock and roll violento do sistema solar. E 2026 promete ser um ano onde a atmosfera será bombardeada com estilo. Diferente dos eclipses, que dependem de alinhamentos raros, as chuvas de meteoros acontecem quando a Terra, em sua órbita de 107 mil km por hora, atravessa rastros de poeira deixados por cometas antigos. Imagine dirigir um carro em uma estrada de terra e levantar poeira. Os cometas fazem isso. Eles são bolas de gelo sujo que, ao se aproximarem do Sol, derretem e deixam pedaços para trás. Em 2026, teremos condições privilegiadas para observar as etaquáridas em maio e as famosas Perseidas em agosto. Mas vamos ao lado oculto disso. O que você chama de estrela cadente é, na verdade, um grão de areia ou uma pedrinha do tamanho de um grão de arroz. Como algo tão pequeno cria tanta luz? Energia cinética. Esses fragmentos atingem nossa atmosfera a velocidades insanas, cerca de 60 a 70 km por segundo. O atrito com o ar é tão brutal que os átomos do gás atmosférico e do próprio meteoro são ionizados. Eles perdem elétrons. O que você vê brilhar não é a pedra queimando apenas pelo calor, é um tubo de plasma, um túnel de gás eletrificado brilhando no céu. Em 2026, especialmente nas Perseidas de agosto, a Lua estará em uma fase favorável, garantindo um céu escuro. Isso significa que poderemos ver de 60 a 100 meteoros por hora. É um lembrete constante de que a Terra não está isolada numa bolha segura. Estamos navegando num oceano de detritos cósmicos, protegidos apenas por essa fina camada azul de gás. A ilusão de ótica, as superluas. E para completar a sinfonia de 2026, teremos as gigantes do céu noturno, as superluas. Você já deve ter ouvido o termo. A mídia adora. Mas o que a física nos diz? A órbita da Lua ao redor da Terra não é um círculo perfeito, é uma elipse, um círculo achatado. Isso significa que há momentos em que ela está mais longe, o apogeu, e momentos em que ela está assustadoramente perto, o perigeu. Quando a lua cheia coincide com o ponto de perigeu, temos a superlua. Em 2026, esse fenômeno fará nosso satélite parecer até 14% maior e 30% mais brilhante do que uma lua cheia no apogeu. Pode parecer pouco em números, mas para o olho humano, a diferença é palpável. As marés respondem a isso. A gravidade puxa os oceanos com mais força. As bordas dos continentes sentem o peso extra dessa proximidade. Mas cuidado com a ilusão lunar. Quando você vê uma superlua nascendo no horizonte, perto de prédios ou árvores, seu cérebro prega uma peça em você, fazendo-a parecer muito maior do que realmente é quando está alta no céu. É um bug no nosso sistema visual, explorado pela geometria do universo. Em 2026, não olhe apenas para a Lua. Sinta a gravidade. Lembre-se que aquela esfera de rególito e crateras está a apenas 360 mil quilômetros de distância, influenciando a água do seu corpo e dos oceanos da Terra.
eclipses que devoram o Sol, luas que sangram no céu, pedras que se transformam em plasma e satélites que desafiam a gravidade. 2026 não será apenas mais um ano no calendário gregoriano. Será um lembrete de que vivemos em um planeta dinâmico, perigoso e incrivelmente belo. Esses eventos são raros. A configuração exata de 2026 nunca mais se repetirá da mesma forma na história do universo. Cada fóton que atingir seus olhos durante esses eventos é único. Do ponto de vista do átomo, somos apenas poeira estelar organizada, observando o caos de onde viemos. A astronomia não serve apenas para prever datas, ela serve para nos dar perspectiva. Quando o céu escurecer em agosto de 2026, ou quando a noite se iluminar com meteoros, lembre-se de olhar para cima. O lado oculto estará lá, exposto, para quem tiver coragem de ver. Preparem seus telescópios, preparem suas câmeras, mas, acima de tudo, preparem suas mentes. O show vai começar. Se este guia pelo céu de 2026 abriu sua mente, eu tenho um último pedido. O algoritmo do YouTube, assim como o universo, é complexo. Para garantir que este conhecimento chegue a mais exploradores como você, deixe o seu like neste vídeo. É um gesto simples, mas impulsiona nosso conteúdo para outras órbitas. E se você ainda não é inscrito, clique no botão de inscrever-se agora. Aqui no lado oculto do átomo, a verdade é sempre mais fascinante que a ficção. Eu sou seu narrador e vejo vocês no próximo mistério. Câmbio. Desligo.